E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a doutora Vanessa, da AOL Advogados. Doutora, prazer te receber aqui para falar desse assunto que as manas precisam saber como lidar, não é mesmo? Obrigada, Revolution, pelo convite. Estamos muito agradecidos e muito orgulhosos de poder contribuir com esse debate. Pela lei, doutora, o que é considerado ameaça? A ameaça, pela lei, é toda forma de constrangimento, toda forma de intimidação a qualquer indivíduo e a qualquer cidadão. Doutora, ameaças virtuais podem ser considerados crimes e como que podem ser penalizadas? Elas podem ser penalizadas pelo Código Penal. Existe um artigo próprio para isso que determina, inclusive, pena de detenção, podendo chegar, inclusive, a 6 meses de detenção. É possível pedir rastreamento desses perfis que estejam fazendo ameaças ou comentários agressivos? Sim. Após a lavratura do boletim de ocorrência pela delegacia de polícia, com certeza o delegado vai verificar qual é o melhor procedimento investigatório, do qual o rastreamento desses perfis está inserido no rol de atividades que o delegado pode fazer, atividades investigativas para chegar naquele determinado indivíduo que praticou o delito. Como que é possível se defender dessas ameaças? A melhor forma para se defender dessas ameaças é denunciando diretamente na delegacia de polícia. Hoje existe inclusive uma delegacia especializada na repressão de crimes raciais e qualquer tipo de discriminação que o indivíduo possa sofrer. É preciso denunciar. No caso da vereadora Érica Hilton, são 49 perfis investigados pela Justiça após ataques transfóbicos. Quando as coisas tomam essa proporção, medidas especiais podem ser tomadas, né? A proporção dos crimes praticados contra ela é absurda e a sociedade não pode aceitar essa quantidade de crimes praticados contra uma própria pessoa, principalmente sendo uma parlamentar. Nesse caso, da mesma forma, o delegado que está investigando vai averiguar medidas corretas a serem aplicadas a cada caso. A gente perguntou nas redes sociais da Condzilla quais eram as dúvidas das nossas seguidoras a respeito dessas questões e a gente separou algumas aqui anonimamente para responder. Se eu recebo mensagens ameaçadoras nas minhas redes sociais, posso ir à delegacia prestar queixa? Precisa ser uma delegacia especial? Você pode ir em qualquer delegacia prestar a sua queixa e lavrar o seu boletim de ocorrência. Aqui em São Paulo existe a DECRAD, que é uma delegacia especializada em crimes raciais e delitos de intolerância, e os policiais são preparados para atender a população relacionada a esse tipo de crime. Quando é uma pessoa que eu conheço, que manda essas mensagens, eu consigo denunciar anonimamente? Sim, Mila. Você pode denunciar anonimamente através do 190, que é o telefone da Polícia Militar, ou o Disque 100, que é o Disque dos Direitos Humanos. Eles estão preparados para receber esse tipo de denúncia. A lei me garante proteção caso eu denuncie uma situação de transfobia? O Supremo Tribunal Federal, em junho de 2019, equiparou a transfobia e a homofobia ao crime de racismo, que tem uma lei específica, é a Lei 7.716 de 89. Lá estão diversas tipificações de crime com as suas penas. Para a transfobia e para a homofobia são aplicadas as penalidades do crime de racismo. Se eu não puder pagar pelo processo, como que eu faço? A Constituição Federal lhe garante a gratuidade da justiça. Então você pode procurar tanto a Defensoria Pública do seu estado, quanto a OAB do seu estado, que eles com certeza patrocinarão a demanda para você. Doutora Vanessa, muito obrigada, um prazer te receber aqui. Eu tenho certeza que as manas aprenderam muito e o Revolution está aqui para isso, para ajudar quem precisar. Obrigada a vocês, fico à disposição para o que precisarem. Érica Hilton é uma parlamentar trans e teve votação expressiva em 2020, sendo a vereadora mais votada do Brasil. Nós vamos convidar a vereadora Érica Hilton para ocupar a tribuna. Eu, como a primeira mulher travesti transexual eleita para esta casa nominalmente, acho fundamental que o PSOL e que nós nos coloquemos como oposição para fazermos desta casa um lugar que atenda e dialogue com as necessidades reais das pessoas. Apesar do reconhecimento nas urnas, Érica não teve reconhecimento nos setores mais conservadores da sociedade e se tornou alvo de diversas ameaças, de invasão
agressão e até mesmo morte. Desde que essas ameaças aconteceram, Érica passou a andar escoltada pela Guarda Civil Metropolitana. Assim como ela, outras parlamentares têm sofrido também uma série de ameaças que colocam em risco suas vidas. Estamos aqui com a maravilhosa parlamentar Érica Hilton. Érica, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Mila. O prazer é meu de estar aqui batendo esse papo com você. Conta pra gente como que é ser a vereadora mais votada do Brasil. É bom, ainda mais pelo fato de ser eu quem eu sou, né? Uma mulher negra, travesti. Então, ser a vereadora mais bem votada do país é uma coisa gratificante. E como que surgiu o desejo de entrar pra política? Eu não diria que é um desejo, eu diria que é uma necessidade. Estar na política significa construir uma sociedade mais digna e humana para a minha comunidade e para a política que eu acredito que precisa ser implementada. Ocupar esse espaço significa fazer com que a democracia de fato seja válida. Não existe democracia sem o corpo negro, sem o corpo travesti, sem o corpo feminino e também o tipo de política que nós queremos fazer. Uma política que não parte de uma perspectiva branca, cis, masculina, que daquele homem que herdou o cargo político do pai, do avô, mas de mulheres que precisaram traçar uma jornada difícil para ocupar um lugar que é nosso legitimamente. Como é a sua relação com os colegas de parlamento? Olha, por incrível que pareça, eu não tenho muitos problemas, assim. Sempre tem um ou outro mais reacionário, mais conservador, mais complicado, mas no geral, a minha relação com os colegas na Câmara, ela é até que profissional. Ela é uma relação profissional, saudável. Eu já cheguei me impondo, cheguei dizendo que aquele era um lugar que seria ocupado por mim de forma legítima, que eu não estava ali para brincar, eu estava ali para fazer política como qualquer outro. Eu havia sido eleita como qualquer outro e acho que isso gerou um certo respeito. Então, assim, tem situações mais complexas, mas no mais é uma relação tranquila. Pra você, como uma mulher trans bem-sucedida, articulada, com grande destaque na sociedade, por que isso incomoda tanto os setores mais conservadores? Acho exatamente pelo que a pergunta já traz as respostas de porquê deste incômodo, né? Porque não é pra gente ocupar outros lugares, não é pra gente ser vista além daqueles estereótipos que foram construídos sobre nós. E eu quebro esses estereótipos. Eu posso dizer, esta faz parte da minha história, mas eu quero também colocar outros elementos na minha história. E esses outros elementos que mostrem a força da mulher negra, a força da mulher travesti, transexual, e acaba gerando um certo susto até, porque eles pensavam, a gente achou que estava tudo sob controle, que nós as teríamos morta ou nas esquinas servindo aos nossos desejos. De repente a gente diz, não, nós não aceitamos só este lugar. E aí gera todo este ódio e esta revolta, porque o meu corpo foi sentenciado para viver de uma única só maneira. E aí nós dissemos, não, eu não vou viver desta maneira. Érica, sempre que você aparece publicamente, as ameaças aumentam. Você acha que essas ameaças são tentativas de silenciamento? Sem sombra de dúvida alguma, essas ameaças são tentativas de silenciamento. Através do medo, a gente paralisa. O medo faz com que a gente dê uma recuada, o que não é o meu caso. Eu não vou recuar por causa do medo. Eu nunca pude recuar pelo medo. Se eu tivesse recuado pelo medo, eu já não estaria mais nem aqui. Mas essas ameaças são uma tentativa de fazer com que eu abandone o espaço que eu conquistei de forma legítima. Então dizem que vão me matar, que vão me estuprar, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo, para ver se eu me choco com essa violência e digo, talvez eu não devesse estar nesse lugar. O que eles não sabem é que quanto mais ódio eu recebo, mais forte eu fico e mais confiante daquilo que eu estou construindo. Então são tentativas de me silenciar, e não só a mim, a todas as outras mulheres que sofrem ameaças diariamente, mas não tem esse poder. Érica, no caso das violências que ocorreram no começo do ano, atingindo diversas parlamentares trans, os ataques aconteceram na Semana da Visibilidade Trans. Como isso afeta o movimento? Eu acho que isso não afeta o movimento. Eu acho que isso fortalece o movimento. Eu acho que isso mostra o quanto o movimento está caminhando por um lugar certo e por isso tanto ódio, tantos ataques, tantas ameaças, porque essas ameaças também é uma demonstração clara de medo e covardia de que a gente chegue em um lugar que eles não queriam que nós chegássemos. Então eu acho que isso só demonstra que estamos caminhando por uma conquista de nossas humanidades muito certas e que temos que nos fortalecer cada vez mais. É claro que é alarmante essas ameaças e essa violência na Semana da Visibilidade Trans, mas isso só serve de combustível para a nossa luta e para os caminhos que nós estamos abrindo enquanto um movimento organizado. E como que os ataques costumam acontecer para você?
Os ataques, em suas grandes maiorias, eles são virtuais. No meu caso em específico, eu tive um ataque presente. Tentaram invadir o meu gabinete dentro da própria Câmara, né? Uma situação alarmante. Nunca um parlamentar alguém havia tentado invadir o seu gabinete dentro de uma casa legislativa. Mas a maioria dos casos são virtuais, acontecem na internet, muitas vezes as pessoas se utilizando de perfis fake. A Justiça autorizou a quebra de 49 sigilos de contas no Facebook, no Instagram e no Twitter, para que a gente pudesse encontrar quem são as pessoas por detrás dessas contas. Mas em sua grande maioria, os ataques são feitos por perfis fakes que têm 2, 3, 4 seguidores, e a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir acessar esses perfis. O que poderia ser feito para a nossa sociedade ser menos transfóbica? Olha, eu acho que precisamos de mais políticas públicas que dignifiquem a vida das pessoas trans, travestis ou transvestigêneros, como eu gosto de dizer, abraçando todo mundo numa única só palavra. A gente também precisa de mais Éricas aparecendo nos espaços. Nós precisamos reeducar a sociedade. A sociedade precisa enxergar o meu corpo como um corpo humano, como um corpo que deve ser respeitado e como um corpo que pode estar em todo e em qualquer lugar. E isso se dá a partir de uma construção de políticas públicas eficaz, mas também da nossa presença em espaços que até ontem ou até hoje ainda nós não conseguimos chegar. Quais são as suas principais ações desse mandato? A pandemia trouxe um cenário bastante doloroso pra gente, né? Nós tínhamos um programa de campanha e aí veio a pandemia e a gente precisou ajustar isso à realidade e à necessidade das pessoas. Então, uma das nossas maiores prioridades neste momento tem sido a vacina, tem sido as questões dos despejos durante a pandemia e tem sido também a questão no mês de junho do programa Transcidadania, né? O programa Transcidadania, que é um decreto e que agora no mês de junho nós pretendemos transformá-lo em lei. E quais seus planos para o futuro? Bom, o primeiro é derrubar Bolsonaro, sem sombra de dúvida alguma. Depois é conseguir entregar o máximo que eu puder para a cidade de São Paulo. Neste momento eu estou bastante focada no aqui, no agora, no como dar respostas a essas tantas demandas que nós temos nessa cidade gigantesca com muita diversidade. Então acho que este é o meu plano de futuro. Érica, que conselho você daria para outras pessoas trans que querem entrar também para a política? Que elas entrem. A política precisa ser ocupada, hackeada, tomada de assalto pelos nossos corpos. Somente nós teremos condições de pensar políticas públicas em um modelo de sociedade bom para todos, porque a luta e a presença de pessoas trans nos espaços políticos não significa uma política voltada apenas às pessoas trans. Uma sociedade sem transfobia, sem racismo, é uma sociedade boa para todo mundo. Todo mundo ganha com a luta de pessoas trans na política. Inclusive, as pessoas começam a observar, nossa, ela é a vereadora que talvez a gente quisesse colocar na caixinha de a vereadora trans, mas ela tem feito um debate de cidade e ela tem trazido no debate de cidade muitas outras coisas que estão fora do escopo da transexualidade. Então as pessoas trans, as mulheres, as pessoas negras têm uma visão de mundo muito maior do que essa superficialidade que querem nos colocar dentro de uma caixinha. Então entrem para a política, porque a nossa presença no espaço político significa uma mudança do imagético ao nosso respeito, mas também uma melhor qualidade e sim em se fazer e formular política. Maravilhosa! Que prazer receber você aqui. Muito, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda. Esse programa aqui é nosso, Revolution é nosso. Tenho certeza que a galera de casa também amou. Tô super aqui emocionada, falo mesmo. Muito feliz de ter você aqui. Obrigada, viu?